Fala pessoal do Poderoso Pod, mais uma vez aqui juntamente com vocês. É muito agradável todas as quintas estar aqui com vocês e hoje também poderoso, viu? O negócio aqui agora tá pegando fogo porque ele entende muito sobre religião, política. Tem um podcast aqui na cidade e olha que ele é dentista. O negócio aqui tá, ó, legal. Hoje eu tô aqui com o Guilherme, muito obrigado por atender o nosso convite, por estar aqui, bater um papo contigo, porque eu tenho uma curiosidade, na verdade. Como começou tudo, os desafios, as pessoas precisam entender que agora o mundo tecnológico dá esse acesso, ele dá uma TV, um canal de TV para cada um. Sim. E o YouTube dá isso. Só que existe muitos contratempos, dificuldades, barreiras a enfrentar e as pessoas não entendem esse processo, acham que é só chegar e gravar e não é. É uma dificuldade, não é? Então você que já está há muito mais tempo, primeiro que eu, fale para nós como é que foi as dificuldades, quando é que você teve esse estalo? Vou abrir um podcast. Espera aí, meu filho, vou terminar a sua boquinha aqui, acertar os seus dentes e vou ali num podcast agora. Conta para nós como é que foi isso, meu querido. Seja bem-vindo. Rogério, para começar, obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês. Podcast lindo, né? Tava Obrigado. aqui já elogiando antes. Estrutura muito boa, muito bacana, muito aconchegante. E então, Frio. realmente, frio. Tava frio. Eu sou bom em ter cidade de pouso, mas tô com frio aqui. Mas muito bacana, sério mesmo. E assim, sobre o podcast, né? Sobre o Pódio 53, lá somos uma equipe, né? Somos sócios lá no Pódio 53. Sou eu, o Caio Vitor, o Moisés e o Pedro Paulo. E como é que surgiu o desejo? Nós somos consumidores de podcast, para começar, né? Ótimo. Aqui em Gurupi surgiu alguns podcasts, mas a gente vê que alguns não tinham entendido o formato de podcast. Igual você tem o seu formato de podcast. Você vinha aqui bater papo. Exato. E nós tínhamos essa ideia também, né? A gente acompanha muito Flow, muito Inteligência Limitada. E nós saímos ali Eu sou fã número 1 do Flow. Também. Gosto muito. Nós saímos ali do culto na igreja e tal, íamos para algum lugar para comer. E ficava aquele bate-papo, sempre sobre política ou sobre teologia, né? Sobre futebol. E a gente fala, cara, por que a gente não grava isso? A gente gosta de se reunir para bater papo. Exato. Então vamos gravar isso, vamos, sei lá. E que a gente sempre ficava brincando e ficamos mais ou menos um ano brincando sobre fazer um podcast, né? Até que um dia eu chamei eles, bora fazer mesmo? Ah, não sei o que, não sei o que. Rapaz, já comprei já. Passei o cartão, vamos abrir. E a gente foi meio na loucura ali, ajuda aqui, ajuda ali. Cara, quebramos muita cabeça, porque nenhum de nós tinha conhecimento sobre equipamento. Tecnologia, som. Live, sobre... Eu tinha uma ideia sobre YouTube, assim, mas muito por base também, muito baixo também. Então, assim, foi meio que na cara e na coragem. Uhum. E tanto que eu falo que o Pódio 53 não é para ganhar dinheiro, sabe? Algumas pessoas dizem, não, vocês querem ficar ricos. Gente, a gente não quer ganhar... Nunca foi a ideia de ganhar dinheiro, porque o nosso é muito regional, muito municipal, o nosso Pódio 53, sabe? A ideia mesmo é ter um bate-papo, sabe? É meio que um hobby ali, a gente convida pessoas que nós queremos ouvir. Tem muito disso, né? Alguém manda mensagem pra gente, me convida, vocês cobram quanto? A gente não cobra nada. A gente cobra pessoas que a gente quer ouvir. Aham. Até assim, pessoas que nós discordamos em algum momento, por exemplo. Mas você vê que vai rolar ali uma interação, bate-papo, uma interação né? legal. Quando a gente foi na época da eleição, nós fizemos 2 pods temáticos, um com o eleitor do Bolsonaro e um com o eleitor do Lula, né? E por mais que todos nós lá tivemos a nossa visão conservadora, a gente levou os 2 lados. E com o eleitor do Lula, que foi o professor Sávio, ótimo convidado, inteligentíssimo, sabe? Isso. Então, assim, nós discordávamos, mas tudo no respeito, no diálogo, porque nós gostamos daquilo, de sentar para bater papo. E ficamos horas batendo papo, sabe? Então, assim, começou aí a ideia de colocar uma câmera, ligar, fazer uma live com a gente conversando sobre temas que viessem na telha, né? Tem temas que são variados. Quando você tá assim, conversando com uma pessoa, aí se surge uma pergunta, ao mesmo tempo vem a ideia aqui do lado e fala assim, ei, pá, tu toma cuidado. Sim. Essa pergunta aí o público não pode entender bem. Como é que você vai lidar com as opiniões diversas do público? Lembrando que, Guilherme, o Gurupi ainda não tem a cultura de consumir podcast. Sim. A gente está pegando ainda o negócio aos poucos. A gente pega uma rota, uma onda, Rio de Janeiro, São Paulo, quando traz para cá e a gente vem com aquele entusiasmo, né? Você chega com aquele entusiasmo e você entende que o público ainda precisa ser preparado para consumir o conteúdo, Sim. né? Parece que a régua é muito diferente nessa questão aí, nesse quesito. Você encontrou essas barreiras, essas dificuldades? Como é que você lidou com a situação toda? Sim, eu entendo assim, que realmente Gurupi não tem um público tão forte para podcast, né? Eu acho que tem uma galera mais nova, uma juventude que assiste, acompanha bastante.
Só que tem uma questão, acho que a maioria assiste pelo convidado. Por mais que alguns gostem do flow, do inteligência, mas a maioria gosta de assistir cortes daquele convidado específico. Exato. Então o cara, sei lá, é fisiculturista, ele quer assistir o Ramon Dino. Ou o cara gosta de política, ele quer assistir o Bolsonaro ou o Kim Kataguiri. Uhum. Então eles têm essa visão de ir pelo convidado. E às vezes você chama o cara do município e o cara, né, eu vou ouvir esse cara que é professor da faculdade, eu vou ouvir o quê dele? Mas daí que se enganam, porque o cara aqui de Gurupi, que é professor da faculdade, ele é tão inteligente como o cara de São Paulo, para começar. O bate-papo com ele é tão rico como fosse lá em São Paulo, no convidado de São Paulo, às vezes até melhor, e ele vai te contextualizar coisa aqui de Gurupi e região. Então eu vejo assim, que a questão é que tem até um público que não é grande, aqui em Gurupi, que consome podcast, mas que alguns, né, eles estão fechados para ouvir pessoas aqui da região. Só que eu acho que com o tempo isso vai... Para começar, a gente está... Aí vem a questão da doutrinação do povo, né? Sim, a gente está expandindo um mercado novo aqui. Uhum. Então acho que com o tempo o povo vai se acostumando. Mas o processo, o início sempre é difícil, né? Ixi, demais, porque realmente eu vejo por essa situação. Existe uma... Não é uma doutrinação, não é essa palavra que eu quero usar. É sobre a questão do ensino. Você ter que ensinar aquele povo, aquele novo tipo de consumo de conteúdo, mostrar o quanto aquilo pode agregar para ela, porque ainda não tem o entendimento. Até no mercado, quando você vai no mercado fora para tentar trazer patrocínios para dentro, você vê que existe aquele bloqueio do empresário a tentar entender até onde a marca dele vai com aquele tipo de conteúdo. Onde é que aquilo vai agregar para ele, entende? Quando eu comecei aqui, eu pensei da forma um pouco inversa do que você acabou de citar aí. Eu pensei o seguinte, o povo de Gurupi ainda não tem essa cultura de consumir podcast. Então eu preciso abrir o meu primeiro mês trazendo a rota Rio de Janeiro e São Paulo para cá. Por quê? Porque eu já trago um público que consome podcast junto com aquela figura pública. Aquela figura pública, ela vai trazer aquele povo de fora para dentro do Tocantins e vai interagir com esse povo tocantinense nos comentários e tal, no assunto que for sendo gerado ali. Só que, por incrível que pareça, eu também levei um choque de realidade no que se condiz a público de Gurupi. Eu pensei, realmente, o povo ainda não engrenou nesse tipo de conteúdo, ainda não abarcou. Aí eu pensei, a questão é persistir. Sim. Aqui precisa persistir mais, que essa galera vai entender, vai entrar no barco e vai ver o tanto que isso é bom. Vou te dar um exemplo. Eu trouxe aqui o barbudo lá, como é que é o nome? Alexandre Paiva. Alexandre Paiva, tema polêmico. Você viu, né? Sim. O cara pede o fim da Lei Maria da Penha. Quer que acabe a Lei Maria da Penha com todas as letras. Virava pra câmera assim, ó, a Lei Maria da Penha tem que acabar. Na minha mente, isso aqui tava assim, ó, puxa, isso aqui, pra comunidade acadêmica de Gurupi, a gente é polo estudantil, Guilherme. Isso pra comunidade acadêmica de Gurupi, isso aqui vai ser um estouro. Por quê? Porque vai gerar nos estudantes do direito o senso opinativo, Debate. de debate, de pegar uma jurisprudência aqui, um artigo de lei ali, colocar a realidade, tentar encaixar a realidade, ou pedir realmente fio, ou falar se esse cara tá ficando louco. Porque não tem como, porque acontece isso, trazer dados para... Isso tudo era para ser gerado. Zero. Tem momentos que é frustrante mesmo. Sempre que a gente já fez, vamos promover um debate X, assim, assim, assim. Aí, cara, essa ideia aqui é ótima. É ótimo. Como é que o povo não vai comprar isso? E tem hora que o povo não compra. Sabe quando é que eu entendi onde estava ainda o X da questão? Quando eu comecei a entender que, na verdade, o grupo ainda não conhece o Poderoso Pod. Tem essa questão também. Eu falei, por que essa galera não tá aqui interagindo nesse assunto tão legal, cara? Porque o cara tinha feito um documentário no Brasil Paralelo. Sim, sim. Era um dos documentários mais assistidos. O Paralelo é topíssimo, né? Tinha feito uma entrevista na Jovem Pan e desceu pra cá. Eu vou pegar esse hype. E desceu pra cá. Eu falei, aqui a comunidade acadêmica vai adorar. Beleza, mas eu creio que esse conteúdo ainda vai chegar lá. Ainda eles vão ter... Eu topei com alguns acadêmicos que eles falam, não, eu não sabia. Mas a maioria não sabe. Não sabe. A maioria não sabe. Não sabe. Assim, no final, Rogério, o que a gente vê é que mesmo o grupo sendo pequeno, nós estamos indo em bolhas. Uhum. A bolha do Rogério sabe. A minha bolha sabe. Exato. A minha bolha me acompanha. Então, por exemplo, eu gravo vídeos de política no meu Instagram pessoal, né? E tem vídeos meus que
dá ali 10 mil visualizações, 15, tem um vídeo que deu 20 mil visualizações. Então, a minha bolha em volta de mim, todas sabem. Só que quais são os vídeos que furam bolhas? Nem todos furam. Nem todos foram. Aí o podcast é a mesma coisa. Então, aquela bolha que acompanha a gente e que acompanha o convidado, vai chegar nela. Mas para furar essa bolha, em Curupi, como é uma cidade pequena, parece que é mais difícil furar a bolha, sabe? A bolha, quando eu vejo você falar, a bolha do próprio Gurupi. Isso. Ou seja, para a máxima de Gurupi, acessar o conteúdo que você fez ali. A bolha de fora, na verdade, parece que eu vejo já uma facilidade. Você pega o público aquele do Luciano Zafi, do Alexandre Paiva, do Ben Mendes, do Ruben Rosenberg. Você vê os vídeos lá pra fora, os caras até hoje tá comentando toda hora, curtindo, comentando, sem fim. Agora eu não consigo estourar aqui. Sim. Não é que eu não consigo, né? Ainda não chegou pra essa galera daqui. Que pra mim é o público mais importante, é o público de Gurupi. Sim. Só que primeiro eu puxei de fora, pode continuar. Não, e tem isso que você falou do convidado, por exemplo, eu vou pegar aqui uma influencer de Gurupi, a Beth Mello. Certo. Quando a Beth Mello vai, ela consegue trazer muito do público dela. Então ela consegue furar a bolha do nosso podcast. Exato. Porque vai para o dia do que ela participa, né, da participação dela, é um público que não vê podcast, mas quer ver a Beth Mello. A Beth Mello. Então, em Gurupi tem muito disso. Você já tem um público que não consome tanto podcast, são mais alguns jovens, né? E que muitas vezes não acompanha você ou não acompanha a mim, e ele só vai no nosso podcast através daquele convidado X que ele acompanha. Exato. Então, por exemplo, tem o Miller, que ele é influencer. Oi Miller, parece. Isso, Oi Miller. O Miller é gente boa demais. Igual a Beth Mello. O dia que ele foi, ele levou uma galera com ele. Então tem muito disso. A gente fica brincando, né? Até com o podcast, que lá é uma mistura de vários públicos. Tem a galera que segue o Miller, que faz conteúdo mais cômico. A galera que segue o Thiago e Gabriel, que é a dupla sertaneja, que faz conteúdo sobre música, né? Eles gravam as músicas dele. Aí vai o Átila, por exemplo, que é personal. É um público e fisiculturista. Fisiculturista também. Já ganhou troféus, já levou pra gente lá os prêmios que ele ganhou. Então, assim, vai mesclando ali os públicos e vai dando um bate-papo legal. Mas, realmente, por exemplo, no dia mesmo da política, que foi um dia o eleitor do Bolsonaro e um dia o eleitor do Lula. Aí foi um público totalmente distinto de podcast. Alguns nem entendiam o formato, né, no bate-papo com o Sávio, por exemplo. Eu mais o Caio tomamos um hate pesado, principalmente o Caio. Falou que a gente estava sendo muito desrespeitoso com o Sávio. E o Sávio de boa. Quem estava estudando é quem estava nos comentários, né, no chat. Então, assim... Você vê que as pessoas ainda em Gurupi não entendem, os mais velhos principalmente, ou quem não fica na internet. Eu já levei vocês pro hype. Você sabia que eu já levei vocês pro hype? Tô ligado, eu sei, Vizote. Falei assim, vou levar eles pro hype. Aquilo foi... foi polêmico de todos os lados. O menino não ficou triste comigo não, né? Não. Eu falei pra ele, que eu falei, gente, ó, vai assim, ele só não concordou com o Ivanilson, né? Eu também não concordei não. Acho que o Ivanilson foi... Esse vacilou feio. Eu acho que o Ivanilson errou em tudo ali que ele falou sobre a gente, sabe? Sobre o esquema, né? Eu acho que ali foi a fala final, que eles faziam os comentários, porque eu senti ali, só pra situar o pessoal, o público. A gente tem, aqui é um estúdio, tem uma outra sala aqui onde fica o Mike Ross Podcast, que é só debate jurídico. E como estava tendo a questão da revalidação de diplomas pela via simplificada, um pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, veio parar aqui no podcast. Eu já tinha mandado alguns convites para Sara Falcão, para cá. Não sei porquê. No começo ela até estava querendo vir. Queria vir. Eu não sei se foi a questão do conceito jurídico que permeia o Mike Ross Podcast, que talvez deu aquela ideia nela assim, não, mas eu quero comunicar com o público em geral, numa linguagem bem mais tranquila, onde eu pego a dominância do assunto e entrego o que eu preciso entregar. Porque aqui, automaticamente, ia ter advogados na plateia, uma galera que ia fazer perguntas bem mais profundas e contundentes. Não, eu acredito que foi isso. Eu acredito que foi isso, né? Não porque ela foi ruim ou má, nada disso. Admiro muito a Sara Falcão e tudo mais. E a única forma que a gente encontrou de unir os assuntos e os interesses que era para estar acontecendo aqui também é pegar o que aconteceu lá no podcast de vocês, no Pod 153, e trazer e deixar os meninos que apresentam e são convidados comentar sobre o conteúdo. Só que ali faz a varredura geral. Situando o povo ainda, a gente levou a Sara Falcão, né?
E ela, cara, no dia ela chorou no pódio 5-3, né? Ela ficou emocionada. O chat tava acabando com ela. Teve uma hora mesmo que eu entrei. Eu tava apresentando, eu falei, gente, que eu li as perguntas, né? Eu falei, Sara, só um momentinho. Eu vou ler essa pergunta, mas essa você não responde. Essa eu vou responder. Uhum. Eu não vou entrar no mérito se ela tá certo ou tá errado. Nunca foi minha intenção. Mas a pergunta era assim, Rogério. Como você se sente se dizendo evangélica e sendo culpada do suicídio de um jovem? Misericórdia. Aí eu falei, Sara, eu já li a pergunta, não responde, eu vou responder. Eu falei, fulano, você quer ser um médico, né? Você é um futuro médico. Esse é o nível de tratamento que você tem com alguém que você discorda? Levar pra fé dela e acusá-la de assassinato, de morte, de culpa, de um suicídio? É esse mesmo nível de conversa, de diálogo que você vai É bem um trabalhar? assassinato, porque induziu ao suicídio, né? Já tá Tá tipificado no acusando Código como Penal. assassinato. Então eu falei assim, é isso? Aí tanto que o próprio chat se revoltou com ele na hora. Aí foi quando ela começou a chorar e tudo mais. Então assim, eu nunca entrei num... Pesadíssimo, né, cara? Pesadíssimo. E tinham vários assim. Então a gente não entrou no mérito se ela estava certa ou errada. Ela foi lá pra falar a opinião dela, né? Aham. Mas no do Ivanilson, que ele veio aqui fazer uma réplica, uma tréplica, né? Ele comenta assim, principalmente em relação ao Caio, ele fala assim, que o Caio não sabia o que era o SUS, ele falou isso. Na época, eu fiquei já chateado, sabe? Uhum. Quando a gente falou dos cubanos, a gente preferia que, o Caio falou assim, que preferia que os médicos... Caio, quando eu fui ver, já tava no ar, cara. preferia que os médicos dos revalidandos conseguissem do que mais cubanos, por exemplo. Uhum. E o Vinícius falou assim, mas teve um cubano que dirigiu aqui o Covid e tudo mais. A gente não tá falando desse cubano. A gente tá falando de toda uma política do PT que trouxe os cubanos pro Brasil em detrimento de outros médicos brasileiros. Uhum. Então, a crítica do Caio é em relação a isso, sabe? E eu achei que o Vinícius foi superficial na resposta dele. Ele pegou a fala do Caio ali e criou um espantalho e bateu no espantalho. Mas o cara tava sendo xenófobo, indo contra os cubanos. A fala do Caio em relação à política que trouxe cubanos pro Brasil. Entendeu? Então, foi essa pegada aí. Mas eu sabia que se a gente respondesse, aí é só arrastar o assunto e já tava meio que resolvido, né? Só ia criar conteúdo. Pode ser isso também. Só ia fazer uma criação de conteúdo, que na verdade é bom, né? É bom. É bom, uma criação de Até conteúdo. certo sentido é bom. Porque eu vejo outra coisa. A gente não pode ter medo da chamada polêmica, Não, né? A gente não pode ter esse medo da polêmica. Eu tenho receios, vou ser sincero. Sim. Eu falo assim pela regra. A regra é, a gente não pode ter medo da polêmica, mas a gente acaba tendo receios com certo tipo de falas, atitudes e tudo mais. A gente acaba tendo esse certo tipo de receio porque a gente está lidando com um público novo. O público daqui é um público novo. Sim. É um público que talvez, se ele pegar uma mágoa de você, você perde todo um projeto que você quer empregar dentro da cidade. Só que, ao mesmo tempo, dentro desse mesmo diapasão, esse público ele pode entender o formato, gostar do negócio e mostrar que você, na verdade, quando você está apresentando, você não é a peça principal. Sim. A peça principal é o convidado. A peça principal é o Ivanilson. A peça principal do seu foi a Sara. Então, só fez a troca de ideia. É claro que uma hora ou outra a gente vai cair nessa mira também. Sim, sim. Né? Cai nessa mira também. Uma das coisas até interessantes, como é que você faz para lidar com essas polêmicas? Você tem esse receio ou você chuta a bola para frente? Que a opinião pública resolva mais ou menos isso. Que de certa forma vou te dar um exemplo. Vou te dar o exemplo do Grupo Memes. Sim. O Grupo Memes, ele já entrou nessa esfera. Ele solta a polêmica e a opinião pública que resolva. Sim. Você já sacou isso já? Eu conheço o ADM lá, gente boa, ele tá ligado que é assim mesmo. Você entendeu? Eu solto a polêmica, a questão não é a página. Sim. A opinião pública que resolva. Por exemplo, deu a briga do jogo do Tigrinho. Aham. Envolvia a Beth Mello, a Beth Mello se revoltou. Depois, só que a Beth Mello foi em cima do ADM, Sim. mostrou alguns prints, revelou algumas paradas. E você vê que o público, em geral, comprou esse negócio e tentava se resolver por ali nos comentários. Porque, na verdade, esse é o intuito. Virou uma guerra ali nos comentários. Virou uma né? guerra. Mas esse é o intuito. Sim, eu acho bom. Eu acho bom o debate. Né? Assim, eu sempre E vou o ser pódio aberto. 5-3? Tem esse receio ou já joga o negócio ali e deixa o povo resolver? Não, eu gosto que abre o debate. Assim, eu sou aquela pessoa, Rogério, que pra mim tudo pode ser questionado. Por exemplo, Ótimo. se eu falo de política aqui, político deve ser questionado.
vai falar de podcast, deve ser questionado. Eu sou contra cancelamentos, sabe? Assim, vamos acabar com o Rogério. Isso adoece a pessoa, Sim, cara. E daí eu sou contra isso. Que pra mim, que fizeram com a Sara. Eu falei, gente, vocês podem discordar da Sara, né? Só que cuidado como você vai discordar dela. Então, por exemplo, a gente vai fazer um debate, a gente quer começar com alguns debates esse ano, né? Cara, deixa o negócio ir. Exato. Aí a gente vai tomar hate? Vai. Por exemplo, eu sou um cara conservador, né? Eu opino, dou minha opinião na internet, não pode apenas, mas tem um canal meu mesmo. E, assim, nem todo mundo gosta. Eu já perdi seguidor, conhecido que... Cara, paciente meu, cara. Que porque eu dei uma opinião política, o cara não quer mais ser atendido por mim. Toca a bola, sabe? Então, tem essas percas e ganhas, sabe? Só que, assim, abrir mão disso do podcast nunca. O que a gente pode ter é um cuidado de explicar, deixar o mais bem explicado possível, sabe? Sempre acontece? Não. Às vezes a gente fala alguma coisa e na nossa cabeça a gente explicou muito bem a nossa opinião. Só que quem viu não conseguiu entender bem a nossa opinião. E interpretou de uma forma totalmente adversa. Então acontece. De acabar o podcast eu receber mensagem, de eu soltar um vídeo e perder algum seguidor, acontece. Mas assim, se você for bloquear a sua opinião por causa disso, tem que sair da internet. Pra estar na internet, não pode ter medo de expressar a opinião. Vou dar um exemplo pra você. O Vilela. O Vilela, ele sempre expressa a opinião dele. Só que de forma muito sutil. Então quase ninguém apela com o Vilela. Mas o povo já percebeu que o Vilela tem um ar mais conservador. Ele critica um pouco mais os progressistas. Ele é contra cancelamento. Então, ele é um cara que tem uma fé em Deus. Então, você começa a ver a visão do Vilela, mas de forma sutil. A gente tenta ser menos sutil, a gente tenta ser um pouco mais descarado. Mas sempre com muito respeito. Então, por exemplo, eu sou conservador, mas eu já fui criticado por outros eleitores do Bolsonaro, sendo que eu votei no Bolsonaro. Uma crítica que eu tenho pro mundo da direita. Sim. Eu percebo uma falta de eu não posso falar fé, porque eu vi muita fé nos últimos acontecimentos que teve. Porém, depois desse estágio, você vê que se dissipou. O povo se dissipou. Existe uma facilidade muito grande na direita, que é de se dividir. Sim. Eles se dividem com muita facilidade. Você vê aquele amor, aquela paixão, aquela coisa assim irracional no mundo da esquerda de apoiar, independentemente do que fez. De forma irrestrita, né? Irrestrita, e aquela força de apoiar e seguir, e fazer acontecer e negar até algumas coisas que são mostradas assim na lata. Sim. É o que dá realmente força para o movimento da esquerda. Já o da direita, não. Existe um politicamente correto na direita que faz uma divisão muito fácil. Eu entendo assim, há duas questões aí. Primeiro, a direita em todo local que você... Todos os países, em momentos, ela sempre foi dividida. Ela só não foi tão dividida como está aqui no Brasil. Mas, por exemplo, você pega na Inglaterra, mesmo na época da Dama de Ferro, você tinha pessoas que eram de direita e criticavam ela. Então, sempre vai haver divisões na direita. Por quê? Porque a direita vai partir do pressuposto do ceticismo político. Esse é um pilar do pensamento conservador. Você não segue pessoas, você segue ideias. Então, pessoas sempre serão criticadas. Eu voto em fulano, mas eu critico fulano quando ele erra. Esse é o cerne do pensamento conservador, né? Então, sempre vai haver divisão. O problema é que no Brasil, a divisão foi extrema. Você teve a direita se dividindo em tal ponto que não chegou a votar um no outro. Então, por exemplo, você teve alguns conservadores que não votavam no Bolsonaro. Mesmo o adversário sendo Lula. Que para um conservador, é meio absurdo você pensar que o Lula vai conseguir fazer um governo melhor que o Bolsonaro. Exato. O Bolsonaro teve erros? Teve. Mas você vai comparar com o Lula, um conservador mesmo não vai. Então, assim, eu acho que, sempre ponderando os dois lados, vai haver sempre divisões, porque não segue pessoas, mas ideias, e quando você vai ter que ser criticado, né? Mas a divisão não pode ser tão extrema como está no Brasil. No Brasil hoje, um exemplo, São Paulo não vai conseguir se unir para eleger um prefeito conservador. Quem vai ganhar em São Paulo vai ser o Boulos. E São Paulo, querendo ou não, Apesar que São Paulo eu percebo que existe uma doutrinação ali forte. Mas, terrível. Por exemplo, você podia unir ali, você vai ter ali, pelo que eu vi na última pesquisa, 3 nomes conservadores. Você tem aquele que é deputado, que foi ministro do Bolsonaro, esqueci o nome dele agora. É o menino agora aqui lá de São Paulo, Tarcísio? Não, Tarcísio está governador. Né?
Esqueci o nome dele. Ele é deputado, aí tem o que é prefeito agora sendo apoiado pelo Bolsonaro, tem o do MBL. Então são 3 nomes de direita que estão disputando, que pensam em disputar a eleição para prefeito, né? Não sei se eles vão ganhar, porque vai dividir os votos. Então, assim, a direita chegou num nível de divisão que não consegue sentar, dialogar e eleger um. Gente, pra gente que tá no norte aqui, é inconcebível você tentar imaginar que o Boulos consegue fazer párea junto com os outros. Cara, e o Boulos, assim, eu falo que ele tem a chance boa de ser pior que o Lula. Tem. Por quê? Porque eu acho o Boulos aquele cara que ele consegue conquistar pessoas, mesmo falando um Absurdo. absurdo. Por exemplo, o Boulos, você tem fotos dele queimando pneu na avenida. Exato. Então o Boulos consegue ser pior que o Lula nesse extremismo dele. Porém, coloca o Boulos em um podcast. O Boulos deita. Exato. Porque ele fala bem, ele é bem desenrolado, ele sabe falar com os mais novos e com os mais velhos. Então, pra mim, São Paulo vai cometer um erro tremendo elegendo o Boulos. Mas assim, a gente fala de... Eu não consigo nem acreditar que Boulos pode ser prefeito de São Paulo. Mas eu falo aqui, ó, se a gente fala de políticas ideológicas lá em São Paulo, você tem também isso em Minas, Paraná, aí você olha para o nosso estado, como o nosso estado está aquém disso, né? Que aqui não tem nem esse discurso, esse debate ideológico. Aqui, Exato. no final, reinam os que sempre reinaram. É por isso que eu falo que a gente tá pegando um campo, sabe aquela pissarra cheia de espinho, e a gente ainda com aquelas ferramentinhas primitivas, a foice, roçando, entregando pro pessoal ainda e tentando fazer eles gostar dessa cultura da conversa solta. Gente, é numa conversa solta de podcast. Da troca de ideia. Da troca de ideia. Sim. Entre 2 pensadores políticos, que pode sair, que a máscara de um pode cair, Sim. que a verdadeira face do outro você não conhecia, agora você conhece, você fala, poxa, o cara realmente tem boas ideias, olha o jeito que ele se comportou e tal, muito parecido com a realidade que ele vive, que eu já vi assim a ação dele assado, e é muito parecido com o que ele realmente falou lá. Esse é um bom candidato. Tanto que, assim, em um debate com um jornalista, o candidato ele vai se preparar para aquele debate, né, para aquela entrevista. No podcast não tem como ele se preparar. Não tem como. Porque a conversa, uma hora vai ser uma pergunta que ele não esperava. Então, é muito mais fácil. Mas tu fácil. sabe se for um grandão que chegar, ele dita as regras, né? É, sim, claro. Mas o Igor, ele consegue pegar o Lula uma hora sem jeito. Entendeu? O menino fez isso, o Igão do Flow fez isso. Isso, o Igor consegue pegar o Lula uma hora sem jeito ali. Então, fala assim, se é mais fácil você conhecer um político num podcast do que numa entrevista na Globo. Concordo. Número, gênero e grau, concordo. Então, para quem não acompanha o podcast, você tá perdendo. Porque aqui, vira e volta... Assim, eu falo assim, quer conhecer o cara? Deixa ele falar. É porque, igual, alguns podcasts pensam ainda que é entrevista podcast, Exato. E não é. Aí o cara começa a fazer pergunta, e o convidado fica na defensiva e começa a dar apenas respostas muito óbvias. Se você deixa o cara falar sem pressionar o cara começa a soltar. Exato. Aí quem acompanha fala assim, então o fulano pensa desse jeito. Ele deixa escapar. Sabe o que eu pensei já de fazer pro ano eleitoral aqui? Porque, na verdade, é isso que a gente quer entregar, né? Os debates dos candidatos à prefeitura. Tanto de Palmas, como de Gurupi, Boa. cidades Eu vizinhas. também tenho esse desejo. E a vontade é que esses candidatos entendam esse formato, porque o formato realmente é isso, é de uma conversa, é a troca de ideia entre os dois. Eles não vão aceitar, mas a ideia Se chegar é o boa. momento deles se travar em alguma questão que pode até julgar, quem julga são quem assiste, pessoal, eles vão travar ali na hora, entendeu? Porque eles querem mostrar pro povo, pros eleitores, que eles têm argumento e que todo aquele burburinho se desfaz no enfrentamento face a face. Eles nunca vão aceitar, Rogério. O meu desejo era fazer uma conversa, nem um debate, mas uma conversa com 2 juntos, né? Mas a maioria não aceita, sabe por quê? Porque Tocantins elege pessoas que não sabem se comunicar. Mas nós vamos conseguir. Tomara. Estorço por isso. Elege pessoas que não sabem... por exemplo, eu recebi vários candidatos na época da política, agora na última eleição, candidatos a deputado e tudo mais... antes da eleição, né, recebi esses candidatos. Falei assim, fulano, você, se for o segundo turno, Lula e Bolsonaro, você vota em quem? E já não respondia. Lógico que não. Não falo meu voto, não sei o quê, deixa o povo decidir, tal. Falei, rapaz, você vai pro... Medo de perder voto. Sim. Então, assim, ele não tá lutando pelo ideal dele, pelo que ele acredita. Ele tá lutando para se manter na política. Exato. Porque se você luta pelo que você acredita, independente do momento,
você é aquilo. Agora, se você está apenas se tentando manter no poder ou na política, aí você vai dar a resposta que convém na hora que convém. Vai ludibriar mesmo. Vou te falar, todos os políticos que foram, ninguém declarou voto. Que estavam em campanha, ninguém declarou voto. Mas na próxima vai, não vai? Vocês vão. Nós vamos conseguir, sabe por quê? Porque se a gente voltar o público de Gurupi, quiçá Tocantins, né, para esses nossos canais e a gente trazer a audiência, quem dita a regra é a gente. Sim, sim. Ah, eu quero bater um papo lá contigo no seu podcast. Pode, tem um outro candidato ao mesmo cargo que você também que vai bater o papo. O formato lá é assim. É assim que o meu público assiste o formato em época de campanha eleitoral. Eles vão sentar aqui, a gente pode colocar regras para eles, né? A urbanidade, o bom tratamento para um, para com o outro, e temas inerentes à política. Pronto, acabou. E os dois vão conversar entre eles. Vai brigar, vai ter brigas? Claro que vai ter brigas entre eles. É isso que a gente quer? Sobe a audiência. É isso que a gente quer. Sobe a audiência, né? É isso que a gente quer. É isso que a gente quer, porque é nesse momento acalorado que o coração fala. Sim. É no momento acalorado que o coração fala. Não tem... Nos momentos de maiores alegria do Lula, ele falou verdades. Sim. Nos momentos de maiores raiva do Lula, ele entregou verdades. Sim. E no momento que ele estava preparado para discurso... Aí vem a mentirada. Aí vem a mentirada. Vem um discurso pronto. Não né? adianta, cara. É nesse momento que a gente mostra pro público aí. Esse é o seu candidato. Às vezes a pessoa fala assim, pra que você vai levar fulano? Fulano é tão sem noção, péssimo político. Eu falei, mas é isso? Você acha que ele é um péssimo político? Vê o podcast. Você vai ver ele ali sem máscara. Uma hora a máscara dele vai cair. Exatamente. Então, assim, quem acompanha, cara, consegue pegar coisas boas, consegue conhecer melhor as pessoas que são os convidados, né? A gente também, o host também fica transparente. Nossa opinião fica óbvia ali. Você pode não querer emitir sua opinião num debate, né? Mas sua opinião fica meio descarada ali. Quem lê nas entrelinhas pega a opinião do host também, né? Exato. Mas assim, eu acho que o podcast é um formato que veio pra ficar, sabe? É difícil. Ainda mais a gente que é interior, é difícil. Mas, assim, são muitos benefícios que a gente consegue proporcionar como entretenimento, como comunicação. E o povo, aos poucos, vai pegando essa cultura, sabe? Eu tive a vontade até de te chamar aqui, porque eu pensei, poxa, a gente não pode fugir daquilo que dá certo. Nós estamos aqui no norte, somos nortistas, tá trazendo essa cultura para cá, e quando a gente vê lá fora, entende que o que dá certo é unir e não dividir. Sim. A gente vê o Igão no Podpah, vê o Podpah lá no Flow, e você vai vendo aquela troca de conhecimento entre as pessoas da área, vendo as insatisfações, as preocupações, as dificuldades, e vai entregando aquilo para o público, aquilo vai se espalhando, e ali eles conseguem até mostrar claramente o que realmente se passa dentro da ideia deles, para os outros entenderem, poxa, é um caminho bom, ó, é a linguagem deles, é o que eles estão entendendo, e querem passar pra gente. Vamos lá ver realmente se é bom. Eu acho que se a gente emprega isso aqui também, que é o que a gente tá fazendo aqui agora, o Pod 153, aqui dentro do estúdio R2, no Poderoso Pod, a gente falando da dificuldade que tem na região norte, aqui no Tocantins, e de entregar esse conteúdo, as barreiras que a gente encontra de entender que o povo ainda não tem essa cultura de consumir o podcast, mas mostrando que é dentro desse formato solto de conversa que a gente mostra a verdadeira face de um político, que às vezes aquele administrador, aquele político que ele achava que era ruim, no momento ele entende que o discurso que ele colocou ali naquele bate-papo livre condiz com a realidade dele, ele muda. Eu falei, poxa, aquele cara realmente é bom. É dentro desse formato, sair daquela caixinha quadrada da TV. Sim. Sabe? Rogério, mas assim, a gente tá lidando com pessoas que não entenderam o que é podcast. Exato. E muitas vezes, como funciona a internet. Eu falo assim, porque tem um podcast aqui de Gurupi que, não sei o que aconteceu, mas a gente começou a marcar, por exemplo, quinta-feira. Aí o dia dele era outro dia da semana. Aí a gente começou a marcar quinta-feira também. E assim, ele começou a ter meio que uma certa encrenca comigo, sabe? E, cara, mas... Pode falar nome, não? Nem... Prefiro não falar nome. Essa treta ficou meio grande. Um dia a gente teve uma tretinha lá na Câmara dos Vereadores. Eu fui lá brigar por uma lei lá. Tu sabe que isso aí é mais interno, né? Porque o povo geral não... Não, o povo não sabe. Eu nem sabia que existia. Sim. Aí o que aconteceu?
E eu vejo essa visão, assim, é uma visão pequena, sabe? Demais, assim, cara. vamos disputar com essa... Os com esse- horários. isso, disputar os horários. Uma coisa, desculpa, eu já te falei que eu Sim. sou assim, intrometido, velho, né? À vontade. Gente, o horário de podcast, ele é regido de forma nacional. Sim, Um podcast, por mais que você estava falando da regionalização sim. do 153, quando a gente montou o Poderoso Pod, a gente falou assim, a gente vai entrar na plataforma YouTube. YouTube não é Gurupi, YouTube é Brasil. Sim. Só que a gente vai levar o nome de Gurupi pro Brasil. Levar o público para fora do Brasil. Então, primeiro vamos trazer uma galera de lá para cá, conhecer Gurupi, gostaram de Gurupi. Legal. Conhecer essa galera aqui, o público de lá vai conhecer o daqui. Sabe aquela troca de público e tal? E vamos fazendo, engrenando nesse negócio. Você pode perceber, quase todos os podcasts são quinta-feira, às 19 horas. Sim. Isso numa plataforma nacional. E o cara pegou... sim. É porque não entendia, então. Na verdade, é assim, o que acontece? Você pega os grandes podcasts, são todos os dias, na verdade. Isso foi com o tempo, Sim. porque o público é tão consumidor, mas tão consumidor, mas tão consumidor, que eles tiveram que entregar conteúdo todos os Sim. dias. Mas lá nos primórdios era quinta-feira, às 19 Ou horas. quarta-feira. Ou Quarta-feira é quarta-feira. hora de pico, né? Quarta e quinta, né? Sim. Porque quem entrega é a tabela do YouTube, Isso. né? Aí o que acontece? O que eu tentava explicar pra galera que tinha outros podcasts? Gente, a gente trabalha com algoritmo, entenda. Exato. Antes de você trabalhar com o público é o seu segundo objetivo. O seu primeiro objetivo é o algoritmo. Por que é o primeiro objetivo? Porque é o algoritmo que vai entregar para o público ou não. Exato. Então, por exemplo, se em Gurupi o algoritmo do podcast começa a ficar popular, hashtag podcast em Gurupi, por exemplo, começa a ficar popular, todos os podcasts de Gurupi vão beber dessa fonte. Exato. Então, exemplo, se o teu podcast faz sucesso, automaticamente eu vou pegar um pouco desse sucesso também. Exato. Por isso que eu falo que a gente não pode se distanciar. Sim, o cara vai estar bem aqui, ó, Poderoso Pod. Aí indicações, o próprio YouTube vai indicar outro. Aham. Pod 153. Exato. E vai indicando mais podcasts. Mas a galera, bicho, infelizmente a galera não é aberta a esse pensamento. Ainda bem sabe? que tem nós dois pra quebrar esse negócio. Ainda bem. Pra quebrar esse negócio. Ih. Porque realmente aquele ar de rivalidade. Gente, isso não existe no mundo dos podcasts lá fora. Assiste os lá de fora que vocês vão ver que não. Existiu Só na tem- época do Flow e do Podpah. Isso, de uma- tem do Flow e do Podpah, E era mas uma treta coisa interna. É. No mundo do podcast, você vê que eles continuam se tratando com urbanidade, um E eu convidando sou o time outro. Flow. Eu sou sou time Flow. Eu também sou time Flow. Eu trouxe na última agora, que a gente gravou, o pessoal que trouxe uma empresa dos Estados Unidos para cá, para Palmas, estão em Palmas, de marketing estratégico. Uma visão, cara, Legal. do caramba, aquela coisa show. Trouxeram a visão deles aqui e tudo mais, falaram sobre tudo sobre estratégia digital. Eu toquei nesse assunto deles, eu ia comentar um negócio, esqueci. Que eu ia comentar, mas era relacionado a eles. A parte de marketing. A parte de marketing. Que eles entregam dados e quando eles entregam dados, eles mostram realmente esse formato. Sim. O formato é esse, não tem como fugir disso aí. Se a pessoa ela cria rivalidades com o Pódio 153 em relação de horários que será exibida, é porque ela não entendeu a plataforma. Sim. Ela não entendeu a plataforma. Tá pensando que você vai tomar o público dela. Olhe para as páginas de notícias em Gurupi. Gente, os caras andam um atrás do outro, tudo de mão dada. São tudo amigos, cara. Os caras tudo amigo. Um que um posta, dá a postagem pro outro, marca os dois junto lá. As páginas tudo unidas. Sim, sim. É o Gurupi Memes ajudando o Gurupi Mil Grau, o Gurupi Mil Grau ajudando o Gurupi News, aquela coisa toda. Não deixe nascer isso nos podcasts, E eu falo assim, por gente, favor. pensa numa galera unida e gente boa. Eu conheço os meninos lá, sabe? E estão ganhando dinheiro, Rogério. Sei, tô Estão ligado. ganhando dinheiro. Eu falei, rapaz, essa galera é massa, eu acho massa. Podia ter esse mesmo ar entre os podcasts, né? A gente é uma geração mais velha que os meninos, né? Das páginas, né? Mas dá pra criar amizade. A gente tá aqui, a gente se conhece já tem um tempo, Já tem né? um tempo, cara. Nunca conversamos, estamos conversando Verdade, aqui, né? né? Então, assim, dá pra ter um bom bate-papo, dá pra fazer collab, por que não? Exatamente. Dá pra ter uma coisa bacana aí. Exatamente. Outra coisa agora. Você é dentista, Sim. né? E a gente tá conversando aqui, minha cabeça tá perguntando sobre a questão. Rapaz, e como é que tá a questão da saúde bucal em Gurupi? Cara, Que loucura, né? A gente tá falando de um trem saúde bucal. Deixa eu como é que fala? Deixa eu Tá virar vendo? a chavinha aqui. Vira a chave aí. Agora é o dentista falando. Sim. É engraçado porque esses dias eu tava até comentando contigo, esses dias eu tinha postado alguma coisa do consultório, né? Uhum. Alguém veio no meu história assim, uai, tu é dentista? Eu sou o acesso que eu vivo de podcast. Vídeo de podcast.
Não, cara, saúde no Gurupi, saúde bucal, se tá a palavra mais específica, Gurupi é muito bem servido. Você tem a faculdade aqui, a Unig, né, que ela revela muitos bons dentistas, né? Então, assim, a gente fica brincando que o dentista brinca assim, onde você passa, em cada esquina tem um consultório, Exato. E ou uma farmácia. igreja, ou uma farmácia, ou um bar. Ou um bar. Desse jeito. Então, assim, tem muito dentista. O que acontece? Normalmente, clínicas grandes, normalmente essas mega clínicas, né? Elas vão abrindo franquia e muitas vezes, não são todas, mas muitas vezes o trabalho lá cai. Eu já nível. percebi que muitas em Gurupi que abrem e fecham. Sim, sim. É Assim, rápido, viu? A gente já ouve casos, né? Igual, alguém vai lá, Guilherme, eu trabalho em tal lugar. Como é que é lá? Guilherme, lá o povo quer que a gente use o material sem esterilizar, usa o mesmo material 2 vezes, entendeu? Então tem casos Rola assim, isso? Rola. Não são todos, volta a Corte. falar. Pode botar a fotinha do dentinho podinho assim, ó. E aí? Não são todos. Tem clínicas de franquia que são muito boas aqui em Gurupi. Servem muito bem ao público. Eu já vi trabalhos feitos, né? Não, isso daqui ficou bacana. Mas tem muitos que são desse jeito. Aquela pegada mais popular de franquia, cara, normalmente é um trabalho complicado. Eu sei porque eu já trabalhei em uma popular. Uhum. Aqui em Gurupi. Aqui em Gurupi não consegui ficar. É assim, coisa de maluco, sabe? Assim, não. Aí, pro cara é muito fácil, pro cara que abre, Rogério. Por quê? Porque o cara vem lá de São Paulo. Ele abre uma aqui e ele só quer o dinheiro, ele vaza. Agora, o dentista que forma, o cara aqui de Gurupi, formou aqui em Gurupi, vai trabalhar numa clínica dessa, ele vai atender o conhecido dele. Como é que ele vai usar um material de baixa qualidade no conhecido dele? Ele não vai, cara. O retorno é muito grande, né? Então assim, ele é de Gurupi, ele não vai querer fazer um mau serviço na cidade dele, cidade que ele ama, sabe? Então assim, por que tem, percebam bem, tem uma grande rotatividade de dentistas nessas clínicas. Por quê? Exato. Porque eles não recebem bem, eles trabalham muitas horas de trabalho, não recebem bem e normalmente proporcionam para eles maus materiais de baixa qualidade, sabe? Então acaba tendo muita reclamação, pepino, sabe? Então assim, tem boas franquias aqui em Gurupi? Tem. Mas tem péssimas franquias aqui em Gurupi que são mal geridas ou então com esse trabalho mal feito, sabe? Volto a falar, não mal feito por causa dos profissionais que trabalham lá, mas pela política da franquia ou do gestor da franquia ali, entendeu? Uma coisa também que eu vejo na população em geral, nas pessoas que procuram clínicas odontológicas, é procurar a clínica quando o dente dói. Correto? Comum, né? É o mais comum. Quando o dente dói, é porque aquela pontinha, pretinha lá no dente dele que achava que não era nada porque não doía, ele não entende que lá dentro tem uma cárie enorme, já uma broca enorme, que já está no ponto de perder o dente, né? Então, eu falo que a saúde bucal em Gurupi é mais relacionada em questão de quê? Para dar esse tipo de problema ou esse tipo de visão da pessoa que só procura o dentista quando o dente dói. O ideal da odontologia é ela ser preventiva. Esse é o ideal. Concordo. O ideal é que você não tenha mais extração de dente, só o siso, terceiro molar, né? O siso. Então, o ideal é que você não tenha mais extração dentária, você tenha manutenções ali, sabe? Então, a ideia é ser preventiva. Só que, como você falou, o comum do brasileiro, e não só na odontologia, em todas as áreas, é só ir quando não tá dando mais certo. O carro estragou, Só vai quando o carro para, entendeu? Eu sei que meu pai é mecânico, então sei como é que é essa daí. O médico, o cara só tá dando, de vez em quando, taquicardia nele. O cara não vai. Aí, quando ele sente uma dor muito forte, aí ele vai. Ou então a mulher obriga... isso. Ou a mulher obriga ele a ir, entendeu? Então, assim, na odontologia é a mesma coisa. E o que eu sempre falo para os pacientes, você não veio para não gastar dinheiro, não é isso? Exato. Não é por tempo, para não gastar dinheiro. Só que se você vir quando o dente dói, você vai gastar mais dinheiro. Com certeza. A prevenção ela é muito mais em conta do que a restauração, do que um canal, do que uma extração, sabe? Do que fazer uma prótese, um implante, uma coroa. Então, assim, é mais em conta você prevenir do que você remediar. E o povo não entende isso, sabe? Existe algum tipo de coloração nos dentes que pela mudança daquela coloração nos dentes a pessoa possa identificar se já existe algum problema, coloração na gengiva, porque isso é bom, esse papo é legal da prevenção, porque se tá falando em prevenir, tem que mostrar os sinais para essas pessoas já olhar em casa e já correr, olha, então a partir de diante eu vou começar a ter visitas no odontólogo lá 2, 3 vezes no mês, o que precisar. Sim. Tem algum tipo de coloração? A pessoa consegue perceber. Claro, o pontinho escuro é o mais comum, né? Nem sempre ponto escuro é cárie.
para começar. Uhum. Mas ficou um pontinho escuro, um pontinho amarelo, o dente é branquinho, tem um pontinho amarelo. Tô falando de forma bem geral para o povo Certo. entender. O dente é branquinho, o pontinho tá amarelo, ou o dente é branco, mas o ponto é muito branco. Nem sempre ser muito branco é bom. Às vezes pode ter uma fluorose, ou então pode ter um ponto muito branquinho ali, que é cárie. O que é a fluorose? De forma assim, bem geral, para o público conseguir entender, aquele dente cheio de manchinha branca, que não é cárie, pode ser porque ele ingeriu pasta quando era criança, alguma coisa Pasta? assim. Pasta de dente. Aí volta... Dá as manchinhas brancas no dente às vezes, entendeu? Então, tem vários fatores, mas esses são os fatores mais comuns, né? E é aquela manchinha branca no dente, né? Mas quando ela é muito restrita, muito circular, sabe? Muito naquele local do dente, pode ser uma cárie também. Resumindo, tem mancha no dente? Procura o dentista. Na verdade, eu vou falar melhor. Cria uma prática de ir no dentista. Uhum. Uma vez a cada 6 meses, uma vez no semestre, você vai, faz uma avaliação, faz uma limpeza ali, alguma coisa mais simples, entendeu? Fique de olho nos seus dentes, tire raio-x uma vez no ano para poder acompanhar se não tem infiltração, se tem alguma coisa. Porque assim, igual eu volto a falar, deixar dar o problema, deixar doer, é o pior cenário. É o pior Verdade. cenário de todos. Todo final de ano tem. Né? E final de ano, início de ano tem menos, mas final de ano tem muito. Gurupi, você sabe que é uma cidade festeira, né? O povo gosta de festa, essa parada toda e tal. E tem aquela galera que tem o mau hálito e não consegue identificar de onde vem o mau hálito dela. Você, como dentista, o que você indica para essa pessoa? Ou então aquele cara que nem sabe que tem... Você já viu essa galera que nem sabe que tem... A maioria desse jeito. Né? Ele não sabe, cara. Às vezes a pessoa até pensa assim, poxa, o cara será que não se toca? Ele não sabe. Ele não sabe. E como faz pra pessoa identificar? Pra começar, tem amigos sinceros. Tem amigos sinceros que chegam em você e te dão um toque. E meu brother, tá com bafinho aí, viu? Sem ofensas, sem né? ofensa, Sem mas ofensa. o amigo sincero é o cara que dá o toque, né? Assim, nem sempre vai ser bucal. Você pode ser uma cárie, pode ser um dente fraturado. Às vezes o cara tá com o dente fraturado lá, ele não imagina que pode dar mau hálito nele, né? Má escovação, má higienização e também, principalmente, problemas estomacais. Às vezes o cara tem uma gastrite, tem um refluxo, tem problemas estomacais ali, dá muito mau hálito, o cara tem uma má alimentação, ele come em janelas, deixa janelas muito grandes, né? Entre uma alimentação e outra, intervalos muito grandes, isso vai gerar um mau hálito também. Não é aquele, assim, tem um mau hálito mais patológico, né? E tem um mau hálito da alimentação, isso é normal. Se você come, escova ali que vai ficar de boa, né? Mas assim, volto a falar, é difícil você conseguir diagnosticar algo assim. O ideal é procure o profissional. Normalmente o dentista ele vai fazer uma anamnese em você, vai avaliar tudo mais e vai ser, ó, aqui não é só bucal. Aqui você também tem que procurar alguém da área estomacal ali para poder avaliar você direitinho, pedir alguns exames, porque não brinque. Tem muita gente realmente que tem mau hálito e não sabe que tem mau hálito. E eu falo assim, pra galera que tá ouvindo, dê um toque no seu amigo. Fala, Pra você que tem amigos, marque ele aqui nesse vídeo. faz isso não. O seu amigo que tem bafinho, hoje é o dia de você salvar a vida dele. Marque aqui pra ele entender. Isso aqui é importante. Agora, o cara, beleza, alguns vão ser salvos aqui pelo @ no comentário, correto? Mas aquela dica pro cara que não sabe que tem, mas ele não sabe. Como é que ele faz? Ó, você acha que você não tem. Faz assim, assado, se tiver tal coisa, você tem. Eu vou soltar Revela aí. Eu vou soltar uma brincadeira pra você. Tem um amigo meu que tinha, ele falou isso pra mim, eu ri demais. Diz que ele tava com a máscara depois da Covid, né? Ficou com a máscara, ele tirou a máscara. Meu Deus! Nossa, essa nojenta. Faz esse teste, meu amigo deu certo. Da máscara, né? Da máscara. Caramba. Vou falar o que ele falou que era o cheiro, não. Fica aí pra imaginação. Meu Deus do céu. Vai voltar a venda das máscaras, então. Mas ó, a gente fala assim, mas, cara, uma ideia bacana, a gente sempre precisa ficar atento. Agora falando no geral mesmo, né? CC, fica de olho, sabe? Ó, tô com pizza ali, tá dando um cheirinho forte. Como eu falei, o hálito também tem essa questão, né? Você tem que ficar de olho no caspa. Tem muita coisa assim, ó, Yari, que é do cuidado, principalmente dos homens. Os homens são mais descuidados, entendeu? Às vezes o cara é cuidadoso com a barba lá no barbeiro, mas em outras coisas ele deixa a desejar. Isso é uma pesquisa já que 80% das mulheres se incomodam com pizza e com
cheiro, né? Com CC, com odor. Tu tá no falando homem. pizza, eu não tenho a menor A pizza ideia. é o suor debaixo do sovaco. Ah, sim. Entendeu? Se chama de pizza. Eu não sabia. Não sabia. Tem um incômodo muito grande. Então, pros solteiros, quem é casado já tá... Ah, Costume já, aí. a mulher já aceitou, Já assinou o contrato sabendo, né? Mas pros solteiros aí, fiquem veaco aí, viu? Caramba, então tem tudo isso. Mas as dicas foram essencial. Vamos para a próxima pauta, que ela é muito interessante. Que eu acho. Você falou para mim que você é da igreja presbiteriana. Sim, sim. Você era da Assembleia de Deus, migrou para a presbiteriana. Você já levou no seu podcast algum assunto que tem esse conflito de ideia no campo teológico? Eu gosto muito, você sabe que eu gosto muito Sim. dessa área e tal, do debate. Eu acho que amplia muito Sim. a mente da pessoa. Ela começa a pensar mais por si do que pelo doutrinador, apesar que não existe mente mais doutrinada do que a do próprio doutrinador, né? Sim. E isso é muito interessante. É um assunto que eu acho muito interessante. É mesmo. Muito Bacana. interessante. Cara, a gente já levou alguns pastores, a gente nunca fez um debate, né? Mas já levamos alguns pastores, levamos o pastor Daíbe, pastor Neto. Existe receio para debates? Não, eu tô de boa. Mas talvez tu nunca pensou nisso, agora pensa. Assim, tem um debate que eu tenho vontade de fazer lá, mas eu não sei se a galera vai comprar, sabe? É calvinismo versus arminianismo. Cara, legal, É um cara. debate bacana. É legal. Sim. E é um assunto que você não vai mexer. Eu não sei se a doutrina calvinista ou arminianista ela te joga como réu do inferno se caso você não crê nesse tipo de doutrina. Eu não sei como é que é isso. Acho que Porque para cada religião tem Sim, seu sim. inferninho ali, né? Quem é da Assembleia de Deus tem o inferninho da Assembleia de Deus, do arminianismo, mesma coisa, e cada um joga o outro que não acredita no inferninho dele. Sim. Isso é bom pro público geral, porque você abre a Não, mente o debate sempre é bem-vindo. Em todo né? tema, todos os temas. Mas eu acho que o pessoal precisa amadurecer mais pra isso, né? Normalmente quando você mexe com fé, com teologia, o povo às vezes fica mais oriçado, né? Aham. Mas é um debate muito bom, porque eu já fui das duas correntes E teológicas. cai no campo da emoção, né, cara? Até você quebrar essa barreira da emoção. O emocionado é que atrapalha, né? Sim. O Mas eu falo emocionado. assim, eu acompanho pastores das duas áreas. Aham. Eu acompanho tanto os pastores calvinistas como arminianos, né? Então assim, eu já fui das duas linhas teológicas já, né? Então eu acho um tema bacana. Pra quem não entende, você tá falando em linguagem teológica. Ah, sim. Vamos levar pro público. O que é o arminianismo E o e calvinismo. o que é o calvinismo? De forma mais simplória, são visões soteriológicas, são visões sobre salvação. Como o homem é salvo. Por exemplo, o arminiano ele vai crer em livre-arbítrio. Né? Livre-arbítrio é o quê? Que ele consegue escolher servir a Deus. Né? E o calvinismo ele vai crer e não vai crer no livre-arbítrio. Ele pode crer em livre-agência. O que é livre-agência? O Rogério quer beber água, ele bebe. Você é livre para tomar suas atitudes. Certo. Mas para buscar a Deus, você só consegue buscar a Deus se Deus te tocar primeiro. Você, por si só, de forma natural, você nunca buscaria ou escolheria Deus. Dessa corrente, você é de qual? Sou calvinista. Que é a dessa que ele Isso. escolhe E Deus escolhe para você escolher ele. pra você escolher ele. Isso. Não é o contrário, Não né? é o Eu escolho contrário. Deus. Então, tipo assim, não tem a doutrina do levanta a sua mão e aceita, não existe. Tem pastores calvinistas que fazem apelo, né? Mas ele entende que a pessoa só vai levantar a mão e se converter de verdade se antes o Espírito tocar nele primeiro. Já o arminiano, ele vai crer Por assim... trás que- da cortina, olhando Aham. por trás da cortina, como que se dá a questão de Deus escolher a pessoa? Qual o critério? Tem critério? Sua vontade. Só a vontade dele, vontade que é do Senhor insondável. livre. É insondável. Insondável. Não sei por que me escolheu, mas me escolheu. Isso. Aí o que o arminiano vai crer? Que Deus derrama a sua graça e a pessoa vai ou não escolher. Entendeu? Então aí você vai ter outros desdobramentos em relação às duas doutrinas. Tem os livros 5 pontos do calvinismo, você tem livros também sobre arminianismo. Assim que eu falo assim, das duas doutrinas são boas para se estudar. É gostoso estudar sobre isso, para começar. Você é do calvinismo. Sim. Se eu trazer um arminianismo aqui, você debate com ele? Ixi, de boa. De boa. O negócio é achar esse povo. Eu não sei onde é que acha. Acha? Não, tem muito arminiano bom de Bíblia, muito calvinista bom de Bíblia aí. São debates bacanas, sabe? Dá pra fazer um Legal, debate legal. bacana. Você tem alguém pra indicar? Eu já vou marcar o seu pó de debate. Arminiano, aí, bicho, o Zé Wandes, cara. Zé Wandes é fera. Zé Wandes é inteligentíssimo. Poxa, rapaz. Você toparia o José Anderson? Zé Wandes é fera. Vou mandar uma mensagem pra ele, um vê direct lá, pra ele. vê lá. Olá, José Anderson. A seriadinho, o Zé Wandes é Legal. É porque, tipo assim, eu não sei se é aberto para o debate, né? Porque
tem pessoas que não vê o debate como algo frutífero. Eu não vou levar, por exemplo, confusão para a mente das pessoas. Cara, mas não é. Eu acho que a gente já passou dessa parte. Mas eu entendo assim, a discussão eu não acho saudável também, não. Até biblicamente, você olha sobre discutir, né? Uma discussão calorosa eu acho totalmente errado. Outra coisa, discutir... Tá bom, e um debate caloroso? Pois é, mas eu vou também achar errado, sabe? Porque o debate caloroso, se os ânimos já se acirraram tanto a esse nível, é porque já há carnalidade. Então, já, pra mim, não. Agora, não. Por exemplo, eu já falo um pouco alto, né? Isso aí é eloquência, eloquência e tal. Sofrendo ali comigo. Pelo que eu conheço o Zé, ele é eloquente, cara. Também, o Zé também. Mas então, até onde você vai interpretar como um debate caloroso? Pois é, mas... Igual, isso é muito subjetivo, como não é? Eu conheço o Zé, eu sei que ele não tá alterado ali, entendeu? Então, tem o Ru Jeter também, o Ru inteligentíssimo também. Ele é... arminiano, sabe? Então, tem uma galera muito boa aí. Então, assim, não partindo para uma briga... Assim, a ideia é o quê? Olha, nós queremos expor nossa opinião. Eu não quero convencer você e você não vai ter que querer me convencer. Nós estamos aqui para expor opinião. E a galera que estiver assistindo aí vai concordar ou discordar. É igual eu falei, a opinião do pessoal é que vai determinar o que foi mais coerente, o que foi menos coerente. E, assim, acontece o quê? O cara que é calvinista vai achar o calvinista mais coerente, normalmente, né? E o cara que é arminiano vai achar o arminiano mais coerente. Mas tem um público que não entende. Tem um público que às vezes, né? Mas normalmente é assim, né? Mas é um debate bacana. E em outros debates, por exemplo, sobre trindade, um debate bacana. Debate bom. Você tem um debate sobre... Quem é calvinista, ele enxerga a doutrina da trindade diferente do arminiano? Não. Você entende que... Então é ponto em comum, então não há a igreja debate. Arminiana, a Assembleia Arminiana, tem batistas que são arminianas e tem batistas que são calvinistas, né? Então as igrejas arminianas e calvinistas, normalmente elas são irmãs. Elas são irmãs, sabe? Elas creem nos pontos essenciais, como Cristo, trindade, conversão, que Jesus é Deus. Para elas, esses pontos são unânimes, né? Elas vão discordar em outros pontos. Soteriologia não são pontos essenciais para a salvação. Né? Agora você pega, por exemplo, a Voz da Verdade. A Voz da Verdade não crê na trindade. Não crê a igreja na deles, trindade. né? Então, para essas igrejas, a Assembleia Presbiteriana Batista, já não é irmã. Porque ele crê muito diferente. É uma coisa é uma crença primordial para as igrejas evangélicas, né? Exatamente. Doutrina basilar, né? Basilar, isso. Cara, é interessante. Eu acho muito interessante o mundo dos debates. Sim. Eu concordo que a gente deveria ter isso, promover isso. É claro que, inicialmente, algumas pessoas que são bem centradas em ser religioso vai hatear. Sim. Obviamente vai hatear. Mas pra galera, no geral, isso é uma riqueza tão grande, porque automaticamente você vai trazer um contexto histórico, você vai falar de história, você vai trazer todo um argumento ali, não é só retórica pela retórica, ela vai estar embutida história, vai estar embutido conhecimento científico, conhecimento de física, e o negócio vai se aprofundando, e aquilo vai gerando uma gama de conhecimento para quem está assistindo, se ele souber capturar, que é riquíssimo. Eu falo assim, eu gosto de debate, gosto, mas eu gosto mais quando o debate é com meu amigo, com um cara que eu conheço, sabe? Igual você aqui, eu te conheço, eu acho bacana. Porque você sabe que lá na frente... De boa, vamos discordar aqui. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre algum tema teológico, algum tema político, algum tema que envolva os dois, tranquilo, sabe? Então, assim, a ideia é que esse debate te leve, quando eu falo de debate teológico agora, né, puxando para o lado de fé, te leva a estudar mais. Se o debate te levou a estudar mais, maravilhoso. Porque, por exemplo, eu quando comecei a ver o debate, por exemplo, calvinismo e arminianismo, eu era arminiano. Isso me levou a estudar. Isso foi a época que eu mais li, acompanhei debate e tudo mais, então eu bebia daquela fonte, sabe? Então, eu acho que sempre vai ser muito benéfico. Se algo te leva aos livros, maravilha. Exatamente, concordo. O mundo do conhecimento, ele é vasto, viu? Sim. E ele transcende até aquilo que a gente acha que pode ser. Sim. Ele transcende isso aí. Quando você fala de livre-arbítrio e predestinação, eu acho que essa é as palavras mais comuns, né? O livre-arbítrio e predestinação, eu consigo entender através dos livros que eu já li que eles se juntam. Você faz uma base de divisão naquilo que é básico. Ela pode existir nas coisas básicas, é o que você falou. Livre-arbítrio para beber uma água, livre-arbítrio para você fazer coisas
de sobrevivência básica, mas naquilo que concerne ao servir a Deus, isso está mais inculcado na predestinação. Eu acho que entendi. aí que é a grande questão da confusão do povo. É porque o que nós chamamos de... O povo chama tudo de livre-arbítrio. E nós dividimos. Livre-arbítrio é só sobre Deus. Sobre atitudes cotidianas, se eu vou para Goiânia, para Gurupi, é livre-agência pra gente. Então a gente crê em livre-agência. Você é livre, você não é uma marionete, você é livre. Jó teve livre-agência? Não, desculpa, Jonas teve livre-agência? Não teve livre-arbítrio, né? Porque a ordenança era de Deus. Muito bom. Era a ordenança clara de Deus. A resposta que eu pensei foi essa. Ele vai responder que ele estava ordenado para ir lá para Nínive. Mas ele estava viajando. Essas perguntinhas aí são as perguntinhas que o calvinista faz para arminiano. Né? Eu tenho que promover esse debate, viu, Thiago? Vamos promover esse debate aqui. Muito bom. Eu acho que a gente conversou de tudo, não já? Acho que já passou. Gente, se inscrevam lá no Pódio 153, já é falando Poderoso Pódio. Se inscreva no Pódio 153, acompanhe o conteúdo lá que é, show de bola. Guilherme lá como host, tem o Caio. Conheço o Caio, mas os outros eu não conheço. O Moisés, né? Que é o outro host, e o Pedrão, que é igual aqui. É o Thiagão ali, E é isso, cara, eu só tenho a agradecer, espero que a gente se encontre mais vezes. Não, valeu. Próximo debate eu vou mexer essas pedrinhas aí já pra acontecer esse negócio, viu? Eu quero um debate bom. Sim. Se eu chamar calorado, você não quer. É soveaco, né? Quando eu falo de teologia. Um debate bom, né? Eu vou ficar só no meu cantinho ali, só olhando pra um lado, olhando pro outro. Eu já fui muito cupinte de debate, né? Eu já fui muito ácido, já. Não, eu também, cara. Já teve um tempo que eu era muito ácido, porque quando você pega tudo no início e você descobre aquilo, você fala assim, cara... Vou salvar o mundo. Eu vou salvar o mundo. Vou mudar a visão do povo. Você pega, apesar que tem isso até hoje, um pouco, mas não exageradamente. Sim. A gente sabe dosar e sabe conviver em sociedade. Você aprende isso com o tempo. Respeitar diferenças. É aquilo que as pessoas chamam de primeiro amor. Sim. Lá quando eu era da Assembleia, não tinha aquele cara que você tava dentro do culto e tava lá... Lembra? Tava tudo normalzinho, mas ele tava soltando uns gritos de vez em quando. Aleluia! Pá! E todo mundo de vez em quando olhava pra aquele cara e dava aquela estranhadinha. Era ou não era? Sim. Não tô contando mentiras aqui. Sim. Porque a gente ia lá e falava, isso aí é o cara que entrou agora, tá no primeiro ano. Tá animadíssimo. Sim. Isso vai acontecer em todos os momentos da sua vida quando você descobrir algo que você não tinha posse. Aquele conhecimento... Poxa, algo que te impacte, né? Que mude a sua vida. Sim. Guilherme, isso aqui tá escrito aqui. Aí o Guilherme, não, mas Guilherme... Sim. Olha aqui. Então você tem aquela vontade de passar pro outro aquilo que você, entre aspas, descobriu. É o primeiro amor. O primeiro amor acontece várias vezes. A gente fica brincando assim, que quando a pessoa começa a estudar teologia arminiana, calvinista, ela tem que ir pra jaula. Fica aí uns 2 anos preso. Porque quando você começa a estudar, você quer tentar mudar o seu mundo. Exato. Você vai pegar aquela senhorinha ali, aquele senhor, não, você tá errado. O cara tem 50 anos de crente, você tem 5. Exato. Mas como você estudou, você quer mudar o mundo. E não é assim, você tem que aprender a respeitar. As pessoas não vão mudar de opinião, as pessoas vão pensar diferente, você tem que aprender a respeitar. Concordo. Eu sei porque assim, a gente falou de 2 temas que geram muita polêmica, que é teologia e política, né? Eu lembro que ano retrasado o povo falava assim, quem é cristão não pode ser progressista. Então, são perguntas que vão gerando polêmica e você tem que tratar de forma muito respeitosa com quem pensa diferente. Você pode discordar da pessoa. Exato. Mas você tem que respeitar ela. E eu acho que o podcast também traz esse cerne. O podcast tem esse cerne de diálogo, debate, discordância, mas respeito. E surpresa, né? Aquele assunto que ninguém espera, ele entra. Sim. Que é o que eu faço aqui. Tá aqui, dente. E o dente? Meu querido, muito obrigado. Você tem algum recado, alguma fala que você queira passar? Cara, eu quero que a galera puder seguir a gente aí, seja no Instagram ou no YouTube, tem do Pódio 53. Como eu falei, também gravo também conteúdos ali, vídeos, né? Falando de teologia, de política no meu Instagram. Tá? Guilherme Borges Gurupi. Você me acha lá e vai ver alguns vídeos lá. Pode discordar, pode mandar direct. De vez em quando eu tô uns hate. Um dia eu recebi um textão, um cara me xingando, falando que eu era burro, cara, não sei o quê. Só porque política, né? Mim. Mas faz parte. Então segue lá, comenta nos vídeos lá e tamo junto. E é isso aí, galera. Muito obrigado por estar com a gente. Na próxima tem mais. Debate futuramente. Vamos tentar ajeitar. Tchau, até a próxima, poderosos.